Olá, que a graça e a paz nos seja abundante. É um prazer imenso. Neste momento, nós vamos discutir sobre o discípulo e o Espírito Santo. Já sabemos quem ele é, sua origem, qual é a sua finalidade. Hoje a gente vai prestar bem atenção numa coisa muito linda. Esse Espírito Santo, que é Deus na manifestação terceira, Cristo nos manda observar algumas coisas para tê-lo. Ele é o nosso guia, ele é o nosso intercessor, ele é um companheiro. E a gente precisa ter muita amizade com ele porque a sua promessa deu-se do seguinte: quando Cristo e seus apóstolos, seus seguidores, perceberam que ele estava na hora de ir embora e Jesus, notando aquilo, ele disse: olha, vocês não se preocupem, que eu vou rogar ao Pai, para que vos envie outro Consolador, a saber, o Espírito da verdade, que o mundo não vê, não conhece, mas vós conheceis. E os dias se passaram, ocorre todo o fato da crucificação, da morte, o sepultamento, a ressurreição de Cristo, e ele fica um período entre nós, e de repente, aquela ansiedade em que ele iria partir, ele diz aos apóstolos: olha, eu vou rogar ao Pai, para que ele vos envie, e vão para Jerusalém, fiquem reunidos, até que do alto sejais revestidos de poder. E aqui vem um ponto. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como Samaria, a Judeia e até os confins da terra. E eles obedecem e vão. Se reúnem, fecham o cenáculo e de repente diz o texto que de repente veio sobre eles línguas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. E o importante é que a cidade estava em festa, e de repente a população começou a ouvir um barulho e línguas, gente falando em outros idiomas. E a mensagem que eles ouviam, eles disseram: não é possível, mas esses são os seguidores do Cristo, estão falando da minha língua. Olha, e era uma advertência. E aqui vem um outro ponto muito lindo desse episódio. Um dos discípulos, o Pedro, o afoito, aquele que havia negado Jesus por 3 vezes, isso era um sentimento de quê? De medo, de pavor. Ele havia negado o mestre. Ele não tinha autoridade, ele estava triste. Mas esse mesmo Pedro, após o revestimento de poder, abro aqui um parêntese. O que é revestir? É vestir-se de novo. Eu estou vestido. Aí eu pus esse blazer e me sinto revestido. A virtude do Espírito Santo vem sobre nós como um revestimento, uma proteção. Mas o efeito de ter o Espírito Santo, de ter recebido esta autoridade, esse dinamismo, esse poder, o mesmo que havia negado, abre a porta e faz uma pregação extraordinária, curta, contundente, que foi de encontro àquela população. Ele diz: varões, não há ninguém bêbado aqui. O que ocorreu foi a promessa que ele fez e se cumpriu neste dia. Fomos cheios do Espírito Santo para sermos testemunha. E tem um detalhe: arrependam-se dos seus pecados. Creia no Evangelho de Cristo, porque é chegado a vós o reino de Deus. Esse discurso simples, pequeno, mas com autoridade do revestimento do poder,
Eles calaram, ouviram, temeram, acreditaram e renderam-se a Cristo. Tudo por quê? Porque agora não são homens comuns, mas são homens revestidos do poder, com autoridade, com palavra ungida que penetra. Sem este poder, sem esta autoridade, o homem natural tende a ter medo de falar de Cristo. Ele não tem, como é que eu poderia dizer, ele não tem força, ele é tímido, ele se afasta, ele se esconde, como ocorreu com Pedro. Mas no dia de Pentecostes, revestido de autoridade, ele abre e se expõe à sociedade. E faz uma pregação seguinte: acreditem, aquele que vocês mataram ressuscitou como havia predito, e sobre nós veio do seu Espírito para testemunhar. Creem, é chegado a vós o reino de Deus. Que lindo! Essas palavras entraram como flechas. E eles entenderam que o reino de Deus estava ali à disposição e se rendem ao Evangelho. Por isso nós, como pentecostais, insistimos para que você, como novo seguidor de Cristo, dentro desse processo de revelação da verdade, busquem o Espírito Santo que te dá coragem para enfrentar. Ser testemunhas. Que coisa linda! Nós falamos de Cristo. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Nós falamos que a salvação é feita pela graça, que Ele dá, Ele se oferece. Nós testemunhando da verdade de Cristo. E o mais lindo de tudo isso, quando lemos o texto dessa lição, que é o Atos dos Apóstolos, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Você não vai ter medo mais. Você agora é o contrário, você é intrépido, você tem coragem, você tem como confrontar as mentiras, você tem como exercer aquilo que Cristo quer que sejamos, autênticos seguidores. E com esse poder, quando recebemos a virtude do Espírito Santo, vamos pregar com autoridade e nesta autoridade desfazer as obras do inferno. Implantar o reino de Deus, que é gozo, paz no Espírito Santo. Veja no que nos tornamos quando recebemos essa virtude. Nós não temos medo. Somos audaciosos. E esse poder nos é dado para falar em nome de Jesus. Com uma autoridade de desfazer as coisas do inferno e onde você estiver. Você tem autoridade de anunciar e repreender as coisas. É com esse poder que nós oramos e expulsamos demônios em nome de Jesus. Agora, o cristão que não tem essa virtude, ele se acovarda. Ele tem receio, ele não tem poder. Mas com esse revestimento você fala e as coisas acontecem. Porque onde chega um crente cheio do poder de Deus, o inferno se afasta. E se ele se manifestar, nós, com a autoridade do Espírito Santo que habita em nós, repreendemos. Com isto, Jesus disse: e esses sinais seguirão aos que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Veja que coisa mais linda, que autoridade há em nós que professamos o Evangelho completo. Salvação, cura e batismo no Espírito Santo. Eu sou apaixonado pela Assembleia de Deus,
porque nela eu encontrei essas virtudes. E a gente precisamos, ambos, exercitar esse poder. Veja, nós somos autênticos seguidores de Cristo, seus discípulos, seus imitadores. Veja, você precisa dessa virtude para anunciar, para repreender as obras do mal e ser mais do que vencedor. Essa autoridade nos é dada quando somos cheios do Espírito. Basta lembrar, Ele não divide o teu templo. Cuidado com você, para não adquirir anomalias. Ele é Espírito da verdade, a sua mente tem que conter a verdade de Cristo. Como novo cristão, como novo seguidor, você precisa acompanhar essas lições e praticá-la. Como assim? Rejeitar o mal, o pecado, afastar-se. A Bíblia é tão interessante que não só nos pede para fugir do mal, do pecado, até da sua aparência. Deu para você entender? Não só fugir do mal, de praticar o erro, mas até da sua aparência nós temos que abster, nos purificar. Porque o Espírito é santo. O Espírito é de Deus, que é santo, santo, santo. E nós, como seus seguidores, temos que ser santos. Santificar. Abster-se do mal, da sua aparência. Manter um coração puro, uma mente sã, para que o Espírito tenha liberdade em nós de manifestar-se. Quão preciosos somos diante de Deus. Somos sucessores da obra da salvação em Cristo, através da palavra com autoridade e poder. Espírito Santo, o Espírito de Deus, e nós nos tornamos um vaso com esse dínamo, com essa força, com essa autoridade, e as coisas acontecem. Eu disse da Assembleia de Deus que somos pentecostais. Um grande cuidado que você deve ter é com os neopentecostais. É relativo. Não é bem assim. Olha, dá para ser assim? Não dá. Evangelho não tem barganha. O Evangelho é puro, Evangelho é santo, Evangelho é poder de Deus, como Paulo disse. Paulo dizendo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para todo que nele crer. Então, você vê, deixa o passado, a vida pecaminosa, um corpo contaminado com os vícios. E quantos são, né? Quantos vícios? É o fumar, o beber, o drogar-se. Tudo isso vem em busca de uma coisa que todo mundo quer, paz e alegria. Mas só haverá paz e alegria dentro do contexto da santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Agora precisamos de ter o Espírito em nós, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, para dominar a nossa mente, para nos conduzir na verdade e nos ensinar todas as coisas da divindade. Lindo isso, né? Olha que legal. Você, um ser comum, natural, passa a ser um ser espiritual. E ter a mente de Deus. Quando eu paro, às vezes eu fico pensando, poxa, mas eu ter a mente de Cristo? Eu? Sim, eu e você. Somos agraciados com a mente de Cristo. Para fazer a diferença no mundo tenebroso, no mundo pecaminoso. Esses dias eu estava observando num lago, eu fui passear, e vi uma garça tão branquinha, com aquelas perninhas fininhas,
e os pezinhos no lodo, aquilo sujo, mas o seu porte elegante, branquinho, não havia uma mancha de nada. E eu fiquei olhando, é isso mesmo, nós estamos caminhando num mundo que é um lodo, um lamaçal de miséria. Nunca como agora, mesmo diante de uma pandemia. Tem pessoas que não querem Deus. E aqueles que dizem ser, nem sempre são. Porque eu costumo dizer, é pelo rastro da carruagem que se sabe onde vai. E essas pessoas, agora nessa euforia, eu sou cristão, não é. Você olha, a vida é igual, não mudou. Não permite que esse Espírito Santo venha reinar, venha dominar. Que qualidade de salvação é essa? Estão enganando e sendo enganados. Porque o Espírito é santo e habita num coração puro. E ele mesmo nos ajuda a conservar o nosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis diante da santidade de Deus. Não é difícil. Basta querer purificar-se, santificar, tornar-se isento, imune à condenação. E é um privilégio que todos deveríamos ter e eu buscar esse Espírito Santo que reina, domina e nos torna capaz de confrontar os erros. Você se habilita? Não é difícil. Não é difícil. Ele está disponível. Há um texto que diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deixe ao ímpio o seu mau caminho. Buscar ao Senhor. Com que finalidade? Para ter amizade com Deus, gozar das benesses de um filho de Deus e ter pelo futuro, que pode ser amanhã, agora, daqui a pouco, a vida eterna com Deus. Eu não acredito que, diante desse processo todo, as pessoas estão contentes em viver aqui. Não acredito. O meu anseio é morar ali, lá, onde não há choro, não há dor, não há morte, mas uma eternidade diante da presença do grande Deus que nos fez, se interessou e quer-nos ao seu lado. E para isso, termos somente através da cruz de Cristo. E esse Espírito que é dele, ele nos oferece para reinar com ele aqui. Você é uma autoridade espiritual onde você for. Aonde você estiver, cheio do poder do Espírito Santo, você é a maioria. Eu tenho gozado de um privilégio que a vida me dá, a circunstância, em me reunir com autoridades. Muitas delas. E um dia, buscando o melhor para a cidade, traçando planos, para que tivéssemos um pouco mais de paz e sossego. Diante dessas coisas que ocorrem, assaltos, arrombamentos, lojas saqueadas, pessoas perplexas sem saber o que fazer. E as autoridades com gráfico, com isso, com efetivo, pá. E eu me lembrei, alguém me cutucou e falou assim, você está com um olhar longe? Eu falei, não. Eu estou vendo o que é a ausência de Deus na sociedade. Se a humanidade tivesse um lampejo de lucidez e reconhecesse a necessidade que tem de buscar Deus para dentro de si, não teríamos essa confusão
na qual a sociedade se encontra. E aí eu falei um pouco mais alto e de repente alguém disse, quer dizer? Eu digo, quero. O que nós precisamos é trazer Deus para o centro da sociedade. É trazer Deus para os nossos lares. É trazer Deus para que seja o nosso guia, o companheiro do dia a dia. Não necessitaríamos de ferrolhos, de armas, de gente nos protegendo. Porque essa pessoa do Espírito Santo transforma o homem numa nova criatura e esse poder de transformação é gerado pela palavra dita com a unção do divino Espírito Santo, que quer reinar, que quer habitar, que quer conviver com o homem. Então a sociedade perde por não dar ouvido à palavra do Evangelho. Você e eu perdemos quando não temos essa virtude aflorada em nós. É um discurso vazio. É uma utopia. Quando esse poder está escrito, recebereis o poder que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Vocês são uma autoridade no ambiente, porque esse sinal segue ao que crê. Falarão novas línguas. Tem autoridade de desfazer toda a obra do inferno, toda a retaliação e implantar o reino de Deus, que é gozo, paz no Espírito Santo. Como novo cristão, nascido e gerado agora, nunca como agora precisamos ter essa familiaridade com as três pessoas, Pai, Filho e o Espírito Santo. E que essa virtude em nós nos dê autoridade, capacidade, palavras com unção para quebrantar os corações dos ouvintes e levá-los a um arrependimento genuíno de que todos podemos ter a mesma qualidade de fé, uma vida limpa diante de Deus. E esse doce, amável, amigo Espírito Santo reinando em nós, a sociedade muda. A tua casa muda. A tua rua muda, o teu bairro, a tua empresa. Aonde você está, você será um polo de atração, porque todos estão atônitos, sem saber o que fazer, mas em ti há esperança. Em nós há uma palavra que vivifica, uma palavra que dá ânimo, e você, com a autoridade desse Espírito, pode impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Onde há discórdia, que você leve o amor. Onde houver ódio, que você leve o perdão. Porque você agora é um agente de transformação, porque em você está esse Espírito Santo de Deus. Não negligencie as virtudes que vêm sobre nós. Sobre aqueles que querem, que pedem, que recebem do alto essa virtude e faz uma pregação pequena, um olhar, um gesto, expõe-se, permita-se ser atraente e tenha fruto para doar a essas pessoas. Ai, o Salmo diz, né, que seremos como árvores frutíferas, que dão o seu fruto na estação própria. O cristão precisa ser frutífero. Que as pessoas aflitas veem em você o fruto da esperança e vem e absorve de você uma esperança. Que aquele que chora, que padece, encontrando você uma árvore frutífera, ele encontra solução do seu problema. Ai, aquilo que acalma a dor
Seja uma árvore frutífera. Disponha-se a alimentar os famintos. Disponha-se pelo Espírito Santo a ser uma árvore linda, onde há flor, há fruto, há alimento, porque o Espírito de Deus, através de você, vai alcançar os famintos. Os que não têm orientação, eles encontram em você. Seja um farol. Mas tudo isso você precisa negar-se a si mesmo. Manter-se imune, isento de todo o mal, para que o Espírito reine em você. Recebereis poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Em todo lugar que você for, você é um alvo de olhares, de esperança, e quando você abrir a boca, as suas palavras vão trazer o que todos querem: alívio. Todos querem sorrir. Todos querem ter um descanso. E você vai dizer como Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Somos seus representantes e, como tal, temos legitimidade para implantar o reino dele e desfazer toda a obra do inferno. Você é um agente de transformação quando permitir-se ser cheio dessa virtude que transforma. Você gostou? Fica conosco. Eu queria fazer um apelo a você que tem acompanhado essas lições, de que se inscreva aí no nosso canal e diga o que você está achando. Tudo isso é para provocar em você não só a mudança, mas que você venha pedir o batismo nas águas, porque o Evangelho diz: aquele que crer e for batizado. E esse batismo é algo extraordinário. É uma experiência única que ninguém tem condição de descrevê-la. E cada um vai ter a sua. É como a impressão digital. Todos nós temos a nossa. E o ato de descer as águas, que logo depois nós vamos falar sobre isso, você vai entrar e sair com um pacto assinado nos céus. Diante de Deus e da sociedade, você vai proferir a sua profissão de fé. E tudo vem disto aqui, da virtude do Espírito Santo. Faça essas lições, inscreva-se, nós vamos ter um momento de estarmos juntos para levá-los à água do batismo, conscientes da doutrina do Evangelho, que é poder de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima. Jota! Beleza. O que querem? O que você quer aí, ó? Tá disposto a